Ao final daquela introspecção, me despedi do passado e me convenci do privilégio infinito de ser eu mesmo. Naquele instante inenarrável de retrospecção, um novo eu renasceu. Eu sentia a paz de espírito que sempre almejei. No processo daquela introspecção, instantes primários daquele momento, antes, a primeira imagem que passou em meu pensamento foi minha namorada. E calmamente eu me vi sorrindo e dizendo suavemente: se você quer ficar, fique, mas se quiser seguir, te deixo passar. Logo, a viagem do pensamento livre seguiu e eu me vi na infância de menino hiperativo e hiperalta. Me vi claramente. Já era a terceira vez que eu me dirigia para aquela cena em nossos encontros de introspecção coletiva. Eu novamente me vi deitado no xadrez laranja e branco da cabeceira da pista do aeroporto de Congonhas. Depois da adrenalina de um turbo-hélice descer, eu saí correndo até a minha casa, como realmente tinha feito por algumas vezes, talvez com uns 7 ou 8 anos de idade, não sei precisar. Pois não existia a Avenida dos Bandeirantes e eu morava na Avenida Miruna, que era a rua da Rede Record de televisão, na parte de cima da Avenida 23 de Maio. Na parte mais próxima, nos arredores da pista, tudo era meu quintal, numa São Paulo de outros tempos. A introspecção continuou. Entrei na casa de meus pais e corri até a cozinha. Me dirigi até minha mãe e, num abraço terno de profunda gratidão e despedida, eu me vi saindo da cozinha e me reportando aos seus últimos dias de vida, 40 anos depois, em minha casa em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Na viagem introspectiva daquele momento, um mix destes dias do passado se misturavam com os últimos dias de vida da minha mãe, acamada na kitnet que eu havia me dado ao privilégio de reformar para ela, que acabou sendo o lugar em que ela mais gostava de ficar nos seus últimos 5 anos de vida, e que também acabou sendo o seu leito de morte. Mas eu não conseguia me desvencilhar de um inexplicável sentimento de culpa naqueles momentos de despedida dela. Culpa porque ela era evangélica e meu pai já falecido e meus irmãos católicos. Mas eu, por me denominar anarquista cristão, atendendo ao pedido de um dos meus irmãos pela presença de um padre para dar a extrema-unção, aceitei. E isto de fato alongou a partida dela. De alguma forma, mesmo depois de mais de 8 anos de sua morte, isso me martirizava, pela dúvida se havia feito a coisa certa. Esta culpa estava ali latente no porão da mente. E enfim, naquela retrospecção, eu senti sua mão do perdão, seu amor incondicional, me fazendo entender que tudo estava certo, que enfim ela estava pronta para partir e eu para seguir. Eu me vi subindo as escadas entre o consciente e o inconsciente. Vi meu pai em seu quarto com sua luz divina. Eu queria abraçá-lo, mas num lapso o tempo de introspecção tinha acabado. E o mediador dizendo que o tempo acabou. Todos já haviam voltado, mas eu continuava na introspecção. Me vi passando direto, e aí eu era ele. E o eu eternamente grato pelo dom da vida por descender dele, de meu amado pai. Um sentimento de gratidão fazia as lágrimas caírem sobre minhas mãos que repousavam sobre minhas coxas. E eu ali estático. Vi todos me observando, mas eu estava com os olhos fechados. E tudo estava entrelaçado. Eu nem sei se eu era ele e eu e Deus, Deus e eu. Eu era o pai, eu era o filho, eu era o santo e profano, unidos numa só alma, numa só carne, multiplicados no espírito do amor e da paz, que se faria infinita a partir daquela experiência. Eu não sei explicar,
Mas naquele instante eu era o amor, e ele o pequeno poeta frágil recém-nascido. Mais um guerreiro calado no meu sangue, no sangue de meu sangue. O DNA único e unificado, uniforme e encantado. Eu era ele. Meu amado filho era meu pai, e é o melhor do eu. Eu sou o filho que segue a história e a dignidade de meu amado pai, que saudoso me deixou quando transmutou, e como homem desfaleceu. Meu amado pai sou eu. Eu sou meus filhos são a lapidação do bruto eu. Eles são a joia rara de um tempo infinito que me lapida e se eterniza nos filhos de meus filhos. Na transmutação dos filhos do amor, do espírito e do coração. Eu ouvi o mediador me chamando: César, César, o tempo acabou. Mas na introspecção eu continuarei. Depois de codificar esta experiência na introspecção, eu senti que enfim estava pronto para ser o melhor de mim. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Cidade FM 98.3. Mais uma vez com vocês, na noite de hoje, Fiorello Agostini, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para mais um programa Pensamento Livre. E hoje eu iniciei o programa fazendo a leitura de um depoimento que consta do nosso livro Sociedade do Pensamento Livre, porque tenho o grato prazer de ter conosco aqui o sócio pensador César Queiroz, que esteve conosco mesmo antes que a Sociedade do Pensamento Livre se iniciasse. Eu diria que ele foi a terceira pessoa a quem confidenciei as questões relacionadas à introspecção e às experiências, então, recém-vividas, e foi um participante ativo, mesmo antes da sociedade ser formalizada, nas experiências relativas à introspecção especificamente. Nós fazíamos encontros frequentemente na casa de algumas pessoas, e a casa do César foi também um lugar de encontros, como nós chamamos, encontros informais, para a gente aprender sobre a introspecção de forma coletiva. Então eu diria que ele é um dos pilares também da Sociedade do Pensamento Livre, no sentido de construir a ideia que nos move na introspecção. E esta introspecção especificamente que li hoje à noite, esse depoimento dado por ele, eu fui testemunha porque estava presente na noite desta introspecção, que depois ele teve a gentileza de transcrever para que eu pudesse colocar essa experiência no livro, né? E eu quero aqui agradecer a ele, ao César, que esteve conosco durante todo esse tempo e nunca se afastou, continua conosco nos dias de hoje, né? Frequentador assíduo em Balneário Camboriú. Terça-feira ainda me deu a grata surpresa de sua presença lá no Viver Livre, que é onde a gente também leva a mensagem da Sociedade do Pensamento Livre, da introspecção. Às quarta-feiras está sempre conosco nos encontros de Balneário Camboriú. E eu passo o microfone para que ele possa cumprimentar os ouvintes na noite de hoje. E hoje deu para vocês perceber que o programa vai ser muito sobre a questão introspectiva. Vamos ter muito comentário sobre isso. César, por favor, fique à vontade. Boa noite, Fiorello. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. É um privilégio estar aqui com vocês. E, de fato, até me emocionei com a leitura que o Fiorello fez, porque essa introspecção já se passaram aí mais de ano e meio, quando eu tive essa experiência, e de fato foi libertadora, mas ele me fez essa grata surpresa que tocou fundo no coração. Então, primeiramente agradecer, né, pelo privilégio nesse momento e, acima de tudo, pelo privilégio de fazer parte da Sociedade do Pensamento Livre e de ter realmente um desprendimento maior de coisas do passado que de fato de alguma forma me aliciavam, me cerceavam do privilégio de ser eu mesmo, como eu coloco aí nessa narrativa que o Fiorello bem colocou. Enfim, né, estou aí para participar e para desfrutar desse momento com o ouvinte e com todos vocês. Eu sei que não há necessidade de me justificar perante você, né? Mas acho interessante tecer um comentário, porque
às vezes até quando faço palestras, eu digo nas palestras, o pessoal me pergunta antes da rádio, tu não vai preparar nada para o programa? Você não vai preparar nada para a palestra? E de fato eu não preparo nada de antemão, não é? Parece uma ausência de responsabilidade, ou seja, você não vai editar o programa, você não vai fazer um cronograma das perguntas, né? E eu digo não, eu não faço cronogramas de perguntas, mesmo quando viajo com os convidados até chegar aqui ao Tacílio Costa, normalmente a gente vem de Lages, estabelece um encontro com os convidados ali, e a gente vem conversando e o pessoal pergunta, eu digo, olha, é um bate-papo natural, que flui naturalmente, porque isto é próprio da introspecção, né? Uma das coisas que a gente defende na prática de introspecção é que ela tira 2 tempos geradores de ansiedades, né? Um é o passado e outro é o futuro. Aquele futuro que se objetiva, muitas vezes não que seja errado projetar alguma coisa futura, mas como nós dizemos, o futuro só se realiza no hoje. Então, mesmo quando tem um projeto a longo prazo, só realizo se estou fazendo alguma coisa hoje. E o programa, acreditem os ouvintes, realmente ele acontece no momento que está acontecendo. Não existe nada de feito de antemão, ou seja, ele vai acontecendo na medida que estamos aqui, que nos sentimos aqui, presentes aqui, não é? E tentamos realmente falar de algo muito verdadeiro. Então, se às vezes não sai algo bom, mas pelo menos é verdadeiro, não é? Então, mesmo quando não agrada, pelo menos é verdadeiro. Não há essa preocupação efetiva de se editar, né? E eu acho isso fantástico. Então, hoje eu acredito que te surpreendi mesmo, porque nem eu sabia. Eu sentei aqui na frente do microfone e digo, poxa, vou ler isso, porque é interessante, né? Acho maravilhoso esse depoimento. Fui testemunha ocular de quando você dividiu conosco esse momento introspectivo, né? Então, esta questão de visualizar um momento, no momento em que se vive, é muito real. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida para o nosso bate-papo na noite de hoje com o sócio pensador César Queiroz. Até daqui a pouco, ouvintes. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje com o sócio pensador César Queiroz. César, fale um pouco para nós da tua prática introspectiva ao longo do tempo, como é que se principiou, como é o teu grau de identificação com a introspecção. Pois então, há 2 anos, né, já oficialmente na Sociedade de Pensamento Livre, me dando essa oportunidade de melhor entender e praticar a introspecção como um mecanismo até eu diria, de libertação desse passado que às vezes, como você bem comentava, acaba nos prendendo e fica lá no porão da mente algumas questões que não ficam bem resolvidas, e vez por outra as nossas dificuldades, pelo menos eu vejo dentro das minhas experiências, de eu acabar não me desprendendo de algumas coisas que no presente se fazia muito, me fazia até muito mal. Nessa experiência que foi narrada, de fato foi um dos grandes primeiros momentos no processo da introspecção, onde eu entendi o valor de desprender-se do passado e de deixar o passado no seu devido lugar. Justamente pela própria impotência de modificar as coisas que se passaram, contudo, sem criar falsas expectativas para o futuro e ter o privilégio de viver cada momento, através mesmo da prática da introspecção. Ou seja, a introspecção disciplinada, diária, cotidiana, acabou me remetendo ao que é mais emergente na nossa vida. Ou seja, um momento presente. Nesta passagem que eu tive, quer dizer que eu vi a minha infância, me desprendi até das minhas meninices, da coisa da hiperatividade,
da dificuldade. Então havia muito sentimento de culpa em relação a essas coisas, né? E é uma culpa que estava lá no plano da mente, que com a prática da introspecção houve como se fosse um dissipar da culpa, um prover de perdão, de auto-perdão, e acima de tudo uma leveza, pelo privilégio de ser eu mesmo, apesar de ter recebido tantas críticas, porque eu sou nascido em 62, isso deve ter se dado, né, por volta do final da década de 60, e realmente isso pesava, quer dizer, eu não tinha nem consciência disso. Foi através da introspecção que eu resolvi esse passado para passar de fato a vivenciar o presente, e na prática constante, e aí durante esse tempo que a faço, também para entender que o melhor momento é o agora e que o futuro não me pertence de fato na prática. Ou seja, a ansiedade, o percentual de ansiedade abaixou muito, né, com a prática da introspecção e da introspecção disciplinada, e me deu a certeza de que eu não sou senhor do futuro, não preciso me prender e me alienar ao passado, mas o que eu posso desfrutar e dividir com aqueles que estão comigo é o privilégio do momento presente. O melhor lugar é aqui e agora. É interessante, César, que no início, quando as pessoas se aproximam da sociedade, eu acho que isso até é uma questão natural da análise de cada sócio que chega, cada visitante que chega com a disposição de se tornar um sócio pensador, que ele avalie, que ele questione a introspecção, que ele questione a prática, né? Porque a pessoa realmente tem que avaliar bem até para fazer as suas escolhas de forma mais objetiva. E eu coloco sempre que é interessante que uma das descobertas da Sociedade do Pensamento Livre, que eu valorizo muito, não é o fato da introspecção em si, porque a gente sabe que todo ser humano é introspectivo na sua essência. Eu sempre digo isso. O ouvinte está nos ouvindo agora e está introspectivo, avaliando aquilo que está escutando para ver se tem alguma utilidade para ele, fazendo a sua análise, as suas escolhas, etc., né? Isso ocorre numa leitura e assim por diante. Bom, a grande novidade da Sociedade do Pensamento Livre, eu acho que a grande descoberta criativa da Sociedade do Pensamento Livre é o que nós chamamos de introspecção disciplinada. Quando a gente coloca esse nome introspecção disciplinada, dá uma impressão de rigidez enorme. Não é isso, quero explicar bem isso. Introspecção disciplinada no sentido de se diferenciar demais. Por exemplo, quando a gente faz uma introspecção sobre algo específico, um problema de relacionamento, um problema de ordem financeira, um novo produto que precisa ser gerado na empresa, se o indivíduo é empresário, etc., aí a gente usa muito a introspecção compreensiva, criativa, que são introspecções direcionadas a um fim específico e a um assunto determinado. Introspecção disciplinada porque ela se diferencia do resto dos momentos introspectivos, porque a ideia da introspecção disciplinada é não direcionar, ou seja, é o indivíduo sentar-se confortavelmente, fechar os seus olhos e deixar que o pensamento aflore de forma natural e depois questione, né? O que eu pensei. Minutos depois ele faz uma análise, ele ficou ali 5 minutos, 3 minutos, enfim, cada um com o seu tempo disponível, em qualquer horário que julgue interessante. A gente diz que pela manhã normalmente é mais produtiva, e isso é o que diz o depoimento dos sócios pensadores, né? E aí se geram o que nós chamamos de insights criativos e intuições. Intuições que, ao nosso ver, né, e aí a gente tem a percepção clara de que isto é real, elas procedem de um conhecimento que existe no ser armazenado, que nós dizemos assim: há um inconsciente de saber presente em todo ser. Inconsciente por quê? Porque não foi revelado a nível de consciente, ou ele não trouxe a nível da razão. Então, nesses momentos de introspecção disciplinada, esse inconsciente é manifesto. Mas é bom que se diga que, além deste inconsciente individualizado de saber, a Sociedade do Pensamento Livre também acredita que há um inconsciente coletivo, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim: poxa, você intuiu algo, você fez uma premonição. Não, eu digo que realmente existe uma possibilidade, com a técnica constante da prática, de você antever acontecimentos, né? Isso não é bruxaria, né? Simplesmente como quando você entra, vamos dizer assim, em harmonia com esse saber inconsciente coletivo,
consequentemente você harmoniza com uma informação que vai além de você mesmo. Eu estou levantando essa questão porque eu acho que algo que testemunhou de grande forma, eu diria de forma muito forte, no sentido de você se definir como um sócio pensador, foi uma experiência que você teve, né, ainda com dúvidas em relação, eu diria, à introspecção disciplinada, que é essa que gera intuições, insights, premonições, né? E você teve um insight, e eu gostaria que você dividisse esse momento, porque eu acho que esse momento advogou a favor da sociedade do pensamento livre, né? Quando você diz, eu sabia o que ia acontecer, né? Então conte para nós um pouco a história, principalmente da perda do teu carro, né? Que você anteveio essa perda, como foi? Na verdade, com a prática da introspecção e de forma disciplinada, eu fui percebendo que não era o acaso que se revelavam, né, um saber prévio de algumas questões que posteriormente aconteciam, não é? E como você bem colocou, não existe nada de magia e de místico nisso, muito pelo contrário, quer dizer, é aquilo que já está no porão da mente, que eu assim eu chamo, pela minha própria experiência, e que vai se revelando do saber inato, quer dizer, eu não tenho no meu campo da razão, eu não tenho esse vislumbre. Então, quando eu pratico a introspecção, passei a praticá-la, por vezes eu tive alguns insights antes de fazê-lo, mas quando eu comecei a praticá-la com disciplina, aí eu comecei a ter percepções cada vez maiores em relação a coisas menores às vezes. Por exemplo, me veio a intuição de fazer um vestibular para a faculdade. E isso me veio numa introspecção. E eu não tinha o menor plano de voltar para a faculdade, eu já estava com 47 anos de idade, já tinha minha vida, né, pré-estabelecida, eu sou gestor imobiliário, eu não tinha uma formação acadêmica, mas eu tinha, né, o conhecimento prático do mercado. Mas quando isso começou a se clarear, e aí através da introspecção me veio esse nuance primário, não vai fazer uma faculdade e vai surgir para você a oportunidade, 2 dias depois, a mãe dos meus filhos me sugeriu que eu fosse me matricular, que abriu, ela ouviu na rádio, que abriu a matrícula no Instituto Federal Catarinense, e lá eu fui, ainda rindo de mim mesmo, da possibilidade de ser fato aquilo que eu intuía através da introspecção que eu pratiquei. E que aquilo se revelou de uma forma que eu falei, nossa, interessante. Enfim, 2 dias depois eu estava matriculado, 15 dias depois, e foram nas vagas remanescentes, de 190 e poucos candidatos, eu tirei o 2º lugar. Eu estava afastado da escola, eu sempre tive fobia de escola por causa da minha hiperatividade. Então, na realidade, eu não era uma criança calma, quieta e que tinha a atenção prendida aos professores, muito pelo contrário. Então, ali se revelou a necessidade até de eu cumprir um desígnio maior, que era trabalhar o acadêmico até como uma reparação comigo mesmo, para saber da minha capacidade, que aquilo da infância que parecia inabilidade, incapacidade, era na verdade só um saber inconsciente que eu ainda não tinha como revelar. Nós vamos para mais um intervalo, depois eu quero retomar no segundo bloco. Eu gostaria que você contasse a experiência do carro, que eu acho que foi muito significante na tua vida. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida aqui nesse bate-papo hoje com o sócio pensador César Queiroz. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje, o prazer da presença aqui do sócio pensador César Queiroz. No bloco anterior, eu pedi ao César que confidenciasse a experiência que ele teve relacionada a um carro,
Não é? Quando você fica dúbio com as intuições, né? Você sente, você tem as premonições, mas você diz, não, é besteira. Mas vai lá, César, conte, eu prefiro ouvir isso pela tua palavra. Pois é, na verdade, aquela coisa de Santo Tomé, né, que dizem, né, só acredito vendo. Eu penso que no campo da razão, por muitas vezes eu duvidei dessas intuições, dessa percepção aguçada que o processo da prática da introspecção me concede. E concede a todos os sócios pensadores, isso não é uma coisa exclusiva, e toda e qualquer pessoa humana pode ter esse privilégio com essa prática. Enfim, na questão do carro, foi o seguinte, eu fui para casa da minha namorada, ela mora em Itajaí, e aí fui para casa dela, e quando eu cheguei na frente da casa dela, né, eu dei uma parada, fiquei ali por uns 10 minutos, até num ato de introspecção mesmo, até para entrar na casa dele, e eu senti, pô, vamos para casa. Veio nítido para mim, vamos para casa. Eu entrei e pedi para ela, vamos para casa, já arrumou tuas coisas, que nós íamos para Balneário, onde eu resido. Eu falei, vamos ficar aqui, tô meio cansada, né, isso era no sábado, por volta de meio-dia, e aí começou a chover muito, eu falei, pô, eu tenho que ir para casa, Ela falou, não, vamos ficar aqui, tô sozinho, só nós dois aqui, e ficamos lá. Deixei o carro na frente da casa dela, mas aquilo eu intuí, e daí nós dormimos essa noite, não é? No dia seguinte, no domingo, e aquilo veio de novo. Eu fiz a introspecção pela manhã, a disciplinada, logo cedo, fiquei meus 10, 15 minutos ali, né, sentado numa cadeira confortavelmente, olhos fechados, e veio de novo, vai para casa, vai para casa. Nós saímos para comprar um camarão para o almoço, e eu acabei que falei para ela, vamos para casa agora? Ela falou, não, eu vou ficar em casa. Eu voltei para casa dela, ela falou, vou contigo para o balneário, subiu para tomar um banho. E ela falou, sobe um pouquinho aqui. Eu deitei um pouco na cama e aquilo veio muito claro, porque antes de eu subir, eu tinha deixado a minha mochila, a mala dela, minha mochila com as minhas coisas, e todas as coisas da faculdade, meu pendrive, meu notebook, dentro da mochila, e encostei no sofá que fica próximo à janela. Estava chovendo muito aqueles 3 dias, aquele final de semana choveu muito ali no vale. E a gente já ia embora, mas ela deixou a janela um pouco aberta, que tem grade e tudo, e a bolsa dela, com todos os documentos, dinheiro, e minha mochila. E eu senti na hora, me veio a intuição, falou, tira isso daí. Eu só tirei a bolsa dela. E eu nunca deixo a chave do meu carro junto com as coisas, e eu estava com a chave do carro dentro dessa mochila. Enfim, uma pessoa entrou enquanto eu subi, escondi a bolsa dela na outra sala, subi para o quarto, e aí eu deitei um pouco, não deu 10 minutos, e eu senti aquilo, eu deitei, fechei os olhos, aí eu já estava descansando, eu estava muito cansado, aguardando ela acabar o banho, enfim, e veio na hora, vão levar teu carro, eu pulei, a hora que eu pulei, abri a janela do banheiro dela, eu abri a porta, ela se assustou até, porque tem um vitrô só no banheiro, daí eu abri o vitrô do banheiro e o meu carro já não estava mais lá. É dizer, um golzinho Power, né? Poucos meses que havia adquirido. Né? Poucos meses, né? Quase 40 mil aí de prejuízo. E na realidade, essa experiência de fato foi marcante, porque me parece que quando dói no bolso, dói mais, né? Mas aí eu entendi a importância, né, dessas intuições e de não negligenciá-las, porque não é só pelo bem que se vai, porque tem outros bens maiores, a própria vida, né, quando a gente de repente numa estrada se depara com uma situação, um insight prévio, não é, de uma situação que você não consegue entender, que te diz diminui a velocidade e você diminui ali à frente, logo tem um acidente. Então eu penso que a prática tenho convicção disso, a prática da introspecção me deu a certeza de que negligenciar esses insights, negligenciar esta percepção que se revela, esse saber pré-existente que se revela para a razão, e que a razão por vezes duvida, acaba podendo nos colocar em situações, né, calamitosas ou de prejuízos tamanhos como eu tive. Eu percebo assim, as intuições, elas são comuns em qualquer pessoa, né? As pessoas têm intuições, não faço essa viagem, não vou fazer isso, enfim, né? A questão é a dificuldade de lidar com isso, né? Porque a razão é tão impressionante, porque eu sempre digo assim, ora, há um saber inconsciente no ser, sim, há, e ele se revela do inconsciente a nível da razão. Então a razão é extremamente necessária, porque a razão organiza isso, né? Ou seja, a razão torna possível
a tomada de atitude posterior ao insight criativo do inconsciente. Agora, essa falta de habilidade de lidar com o inconsciente, porque o inconsciente sempre é óbvio. Ontem eu estava limpando um lago em Lages, um lago ornamental, trabalho com lagos ornamentais, e é interessante, que eu até comentei contigo, que a senhora saiu e disse assim para mim, a gente estava usando a VAP e tal, e ela disse, olha, quando você sair, por favor, feche o registro, porque eu não sei o que aconteceu lá na minha cozinha, tem um vazamento, eu acho que é um cano. Daí, quando ela saiu, essa frase tão simples, eu fiquei pensando, interiorizando aquilo, e digo, interessante, né? Como as pessoas negam o óbvio. Ora, se é um vazamento, é óbvio que é um cano. Consequentemente, é claro que eu preciso de um encanador para... Né? Então, o inconsciente ele é muito objetivo, ele não erra. O inconsciente, ele sempre tem a noção exata das coisas, né? E como eu digo, ele é tão interessante que ele não se atém única e exclusivamente ao indivíduo. Quer dizer, o alcance do inconsciente vai além do indivíduo, né? Aquelas coisas assim, você pensa numa pessoa e de repente ela chega, poxa, eu estava pensando, eu também estava pensando em você. Mera coincidência? Não, não é mera coincidência. Então a prática introspectiva, disciplinada, consciente, ela começa a nos dar uma intimidade maior a nível de razão de como é manifesto esse inconsciente, de como ele se processa, para que o grau de assertividade em relação às tomadas de decisões diante da vida sejam cada vez maiores, né? Às vezes, até uma coisa que eu questiono muito, e na própria sociedade, né, um argumento que uso muito com os sócios, eu tenho muita dificuldade, às vezes, em entender o ser humano. Porque a parte mais preciosa do ser humano é ele mesmo. A gente costuma dizer, isso é um dito popular real, né? A primeira casa que você habita é o teu corpo. No entanto, a gente dedica tanta coisa para fora, né? Quer dizer, são 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, tanto tempo para lazer, tanto tempo para alimentação, né? E qual é o tempo, efetivamente, que a gente tem para ficar sozinho consigo mesmo, né? Eu comento isso até com pessoas que praticam meditação, que praticam oração regularmente. Minha esposa, por exemplo, né? Ela pratica orações regularmente, né? Mas ela já tem a disciplina dela da introspecção. Porque mesmo esse tempo sublime de meditação e de oração, que você também é um praticante contumaz, quer dizer, é um tempo que você divide com a sua fé, você divide com a transcendência, não é um tempo único, exclusivo, voltado a você, para uma análise pessoal de como se processam os pensamentos em mim. Não é? Como é que eu codifico as mensagens que nascem em mim mesmo? De que forma eu posso trazer isso para o mundo prático da ação? De que forma eu posso trazer isso para o mundo da razão, para que viabilize, para que eu possa antever doenças, para que eu possa me precaver em relação a uma série de fatores, né? Eu vejo isso também, por exemplo, o trabalho que a sociedade desenvolve muito bem em relação ao prevenir o uso de drogas, o uso de... né? Porque tudo isso dá para se prevenir quando você começa a ter um entendimento maior de você mesmo, né? Nesse novo livro que a gente está desenvolvendo agora, a gente está trabalhando muito essa questão. Que de certa forma, quando nós saímos da criancice, da meninice, para a adolescência, nós entramos num mundo de saberes emprestados. Ora, esses saberes, muitos saberes, são extremamente convenientes, né? E importantes, eu diria, até para a evolução da humanidade. Mas a gente não é ensinado em nenhum momento. Quer dizer, qual é a escola que diz para um garoto de 12 anos, olha, agora vamos fazer 10 minutos de silêncio, de olhos fechados, para que cada um possa pensar em si mesmo? Porque o maior aprendizado que se pode ter é consigo mesmo. Como é que eu funciono? Como é que a minha mente codifica as coisas? Como é que eu assimilo o que o professor está passando para mim, a matéria? Como é que eu traduzo isso? Como é que eu equaciono isso? Não é? Tanto que na introspecção compreensiva a gente diz, quando você está estudando, experimenta, leia o texto, fecha os olhos, fica quieto, interioriza. Dificilmente você vai mal nas provas, entende? Por quê? Porque, poxa, há um saber que é inerente ao ser, não é? Que conjuga a profissão, que conjuga o seu dom, que delinea caminhos, não é? Então, esse momento introspectivo, ou seja, esse momento dedicado a si próprio, esse exercício individualizado, eu questiono muito nas pessoas. Sabe, por que você não é o primeiro amigo seu? Por que você não dá um tempo para você e é tolerante contigo e te dá um tempo para você pensar sobre você? Para você pensar sobre a tua vida? Para você pensar sobre as tuas ações relacionadas à tua vida,
aos relacionamentos, ao trabalho, à vida em si, né? E é tão interessante, cara, que normalmente quando essa prática se torna constante, aí a primeira percepção que surge é da grandiosidade que a gente se encontra, né? Eu vejo muito que às vezes as pessoas falam de Deus, 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 ótimo isso. Eu digo, mas dê evidências dessa presença, não é? Porque a retórica é bem aceita, mas qual é a evidência de Deus? Você pressupõe que, independente da crença, a evidência de Deus é a evidência do bem. E às vezes o indivíduo não se percebe com 2 braços, 2 pernas, com uma saúde, né? Dá uma dorzinha de cabeça e se desespera, enquanto todo o resto do corpo funciona. Então, se parasse um pouquinho, poxa, para aí, eu estou com uma leve dor de cabeça, porém todo o resto está funcionando, meu organismo está funcionando. Quer dizer, não há essa percepção de grandiosidade diante da pequenez. Então se dá uma notoriedade ao mal muito maior do que ela tem. Quer dizer, você tem uma coisa ruim, mas num dia de 24 horas, quantas coisas boas? Quanto tempo você para pensar nas coisas boas desse dia de 24 horas? Então esse tempo introspectivo, esse tempo de interiorização, ele nos dá essa percepção de que o bem não é algo que se busque, porque o bem já se faz, né? E a percepção do bem vem quando eu me interiorizo, vem quando eu me sinto um ser integral, né? Então eu acho tremendamente importante quando a pessoa tem essa compreensão de que para ela levar amor ao seu semelhante, ela tem que ter amor consigo mesmo. Ninguém dispõe daquilo que não possui em si mesmo. E a introspecção te leva a esse nível de compreensão, como você diz, removeu os fantasmas do passado, eliminou a culpa, né? Ao final daquela introspecção, eu tive a certeza do perdão e eu tive a certeza de um recomeço, porque a vida é sempre um eterno recomeço. A vida está sempre começando nesse instante, e nesse instante tudo pode ser diferente, né? Ou pelo menos, se não quer que seja diferente, quantas coisas boas já, mas pode ser melhorado, ou pode ser evidenciado aquele bem que já existe. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos, infelizmente, para o nosso último bloco da noite, né, nesse bate-papo gostoso na noite de hoje com o sócio pensador César Queiroz. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Bem, amados ouvintes, voltamos agora para o último bloco na noite de hoje com o sócio pensador César Queiroz. O Andrés nos mandou um recado aqui, estamos conectados. Introspecção, um modo de viver o caminho com sabedoria, uma percepção intuitiva vivida no dia a dia. Andrés Valdrigues Lins, um abraço ao sócio pensador, grande poeta. Hoje, na verdade, nós estamos com o grande poeta, mas eu pedi a ele que hoje se restringisse a sua pessoa comum, de cidadão comum, César Queiroz, falasse da sua experiência como cidadão comum e posteriormente, num outro programa, ele vai vir falar aqui da produtividade de suas poesias, que todos nós sabemos, né? No mínimo 3 poesias por dia é uma produção inacabável, né? Eu sou testemunha também dessa produtividade fantástica, né? Mas isso será para um próximo programa. Na noite de hoje nós vamos ficar mais restrito à pessoa do César Queiroz relacionada à Sociedade do Pensamento Livre e à Introspecção. César, nós estamos entrando aqui no último bloco. Eu quero que você teça comentários sobre a introspecção compreensiva, enfim, a sua prática pessoal relacionada à introspecção. Vamos lá. É bem interessante quando você colocou a questão, até quero mandar um abraço, né, para o Andrés, para a Reni, para a Morella, Maurício e tantos outros sócios pensadores, né, que sempre estão conosco nessa empreitada para melhor usufruir do privilégio da introspecção. E tu falavas da questão, penso eu que a razão era o grande drama e sempre foi a grande dificuldade que eu enfrentei em relação até ao bloqueio dessas intuições e dessas percepções, porque a razão sempre é gritante. E porque por anos eu acostumei e nos é imposto até pela sociedade, por aquilo que o ambiente de convívio nos empresta, por aquele saber emprestado que no cotidiano acabam, né, tecendo o nosso saber inconsciente e está lá no porão da mente como uma verdade plena e imutável.
Então, meu medo maior em relação à introspecção, que era uma espécie de uma reserva que eu tinha em relação justamente à minha espiritualidade, eu como cristão e com as minhas convicções como cristão. Então, eu vi e aprendi na prática da introspecção que uma coisa não de forma nenhuma subnutre a outra e de forma nenhuma cria algum empecilho para a prática da própria oração, né, que eu bem faço há alguns anos. Contudo, a meditação eu nunca consegui fazê-la por causa da minha mente hiperativa e da minha tendência de sempre estar pensando 3, 4 coisas. A prática da introspecção, quando eu me dei conta que eu já praticava a introspecção porque o pensar é inato e me aconteceu uma vida toda, mas quando eu me dei conta através da prática da introspecção que o saber administrar os pensamentos e o entender melhor esse desprendimento do campo da razão me deu justamente a calma, a paz de espírito e a compreensão, a autocompreensão em relação até às minhas próprias ansiedades, as minhas dúvidas, as minhas fobias, os meus medos, como pessoa humana, como qualquer pessoa humana tem. De qualquer forma, essa prática cotidiana acabou me dando justamente aquilo que eu busquei uma vida toda. Quer dizer, a tranquilidade, o contentamento e viver o agora. Porque a grande dificuldade, penso que a maior virtude na prática da introspecção disciplinada é justamente esse revelar da paz que eu procurei e que já morava em mim. Do conhecimento que, embora eu tenha buscado no acadêmico, embora eu tenha no ambiente de convívio, na cultura e na educação que tive, eu sempre estive buscando até mesmo em Deus fora, e nunca nessa autocompreensão dentro, nesse tempo de silêncio para olhar para o eu que sou no íntimo. E a prática da introspecção elucidou muito isso, me trouxe um grau de discernimento e de auto-apreço e auto-respeito muito maior do que todas as outras buscas que eu fiz outrora, desde os 28, 30 anos, que eu venho me lapidando e me melhorando e querendo melhor me conhecer. Mas sem dúvida a prática da introspecção foi a grande mola propulsora da paz que eu procurei, da alegria constante, apesar de todas as dificuldades, de conformar-se e até diante de uma circunstância como essa que eu falei do carro, de uma perda material grande por não confiar nessa intuição, por não acreditar nesse insight, que se revela através da prática da introspecção, para que eu de fato me dê a esse privilégio a cada dia de continuar praticando, e sem de forma nenhuma intervir na minha espiritualidade, no meu cotidiano, nesse contato consciente com Deus. Por isso eu sou um apaixonado e tenho o privilégio de estar com você, Fiorello, e tantos outros como mentores desses passos primários no processo da introspecção, que ainda a sociedade é nova. E que eu tenho a convicção de que todos aqueles que se derem ao privilégio de dar 10, 15 minutos do seu dia, de olhos fechados, sentado numa cadeira, pensando, deixando o pensamento fluir e tentando equacionar isso, desfragmentar esses pensamentos obsessivos compulsivos que vez por outra nos tiram a estabilidade, nos deixam ansiosos, nos remetem ao futuro, ao temor do passado. Então todas essas fobias com a prática da introspecção foi como se equalizando mesmo, como se, se aprumando para que eu pudesse entender melhor até as minhas dificuldades, e até agradecer a Deus da forma que eu concebo, a esse Cristo vivo, que não é só a espiritualidade, mas também o lado científico, mental e inconsciente que precisa ser elucidado para que eu entenda a minha parte nas coisas e nas questões que eu preciso lutar, fazer acontecer, porque depende de mim e não só desse Deus que eu também creio. Eu fico extremamente feliz por a vida dispor de seus desígnios. Ouvindo você aqui, de certa forma, fiz um feedback dos primórdios da sociedade, e
me trouxe algo interessante, que num primeiro momento não havia uma necessidade de que a sociedade acontecesse como uma associação de pessoas ou aberta ao público, etc., né? Porque a gente foi descobrindo a introspecção. Primeiro, inicialmente, eu tive alguns insights, posteriormente levei essas pessoas que me eram próximas, e você é uma delas, e essas pessoas comungaram comigo de pelo menos experienciar a ideia, de experienciar a introspecção disciplinada. E aí surgiram então os encontros informais, que nós chamamos de encontros informais, que a gente fazia na casa de um, de outro amigo, quase que semanalmente. É interessante que havia uma presença maciça naqueles encontros, quando informais, né? E posteriormente foi a própria introspecção, quer dizer, ou seja, foi a própria continuidade da prática introspectiva que me levou a essa necessidade, né? Pessoalmente não havia em mim essa necessidade. Eu já tenho uma vida profissional numa empresa durante um determinado período. Eu já estou na idade de me aposentar, né, chegando perto dos 60 anos, de cuidar da minha vida, né? No entanto, isso foi tão forte, né? Essa intuição veio tão forte. Diz, formaliza a sociedade. Poxa, tem pessoas aí que estão achando interessante essa prática, que estão, de certa forma, tendo algum rumo mais assertivo na vida relacionado à prática introspectiva, e isso pode se estender de repente a mais pessoas. E num primeiro momento, exatamente foi isso que ocorreu. 2 anos após instituída a sociedade, né, às vezes os nossos encontros não são assim massivos, não tem uma presença maciça de pessoas, mas sempre tem lá uma meia dúzia, 10 pessoas, 12 pessoas. E ontem eu brincava no encontro de ontem à noite, que eu dizia que a sociedade parece que é tremendamente seletiva, né? Porque muitas pessoas passam pela sociedade, mas poucas ficam, né? Porque normalmente há uma tendência natural do humano em buscar uma solução fora, né? E a sociedade mostra exatamente o potencial que há em cada um e que ainda não foi descoberto. Que o potencial do problema adquirido, ele está dentro do ser, ou seja, a solução se encontra em nós. A questão é, como que eu vou codificar isso? Quer dizer, como que eu vou trazer isso à luz? Nosso programa poderia se estender hoje bem mais, né? Mas nós estamos aqui já chegando ao finalzinho. César, eu gostaria que você tecesse teus comentários finais, tuas despedidas aos ouvintes na noite de hoje. Eu quero agradecer, né? Agradecer em especial pela tua diligência, boa vontade, dedicação, né, na formatação, né, da Sociedade de Pensamento Livre, né, de despender de tempo, dinheiro, boa vontade, né, assiduidade, para ser assertivo e fazer acontecer, né? Eu me sinto honrado, né, não só de ser teu amigo, mas de estar junto nessa empreitada, porque eu bem sei o bem que me faz. E a questão é exatamente essa, porque o mundo acaba correndo na contramão e crendo que as saciedades da vida humana estão nas coisas conquistadas, não é? No ter e não no ser. E a introspecção te remete ao privilégio de ser, né? Uma versão melhor de si mesmo, de ser humano na sua essência, de compreender aquilo que é saber, mas que ainda está no campo do inconsciente, e que te faz perceber que essa sensibilidade, essa percepção, né, esses insights acabam te desprendendo dessas ansiedades, dessas dificuldades que levam a estados depressivos e a tantas outras comorbidades que a sociedade tem vivenciado, justamente por procurar fora o que está dentro. Então eu sou eternamente grato, né? Quero agradecer em especial a Reni, né, tua esposa, você, a Morello, o Andrés, que são essas pessoas que primariamente de fato fizeram a coisa acontecer, né, até o Egílio, a Sandra. Então, e tem tantos outros que eu não vou me recordar agora, mas é para agradecer mesmo. Sabe, a cada instante de introspecção eu vejo revelar do privilégio de ser eu. E é tudo que eu acho que o ser humano precisa, né? Ter autorrespeito, amor próprio e ao próximo na prática e não só na teoria, não é? De qualquer forma, acima de tudo, eu quero deixar aqui o meu abraço e meus parabéns a Carla Petri, que fez aniversário ontem, uma pessoa linda também, de uma luz divina, e a todos os ouvintes, né? A todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade, que de fato fazem a diferença aí, né? Rádio Cidade FM, né, abrilhantando, né, como ouvinte e podendo aí fazer a sua própria experiência. Eu sugiro que todo e qualquer ouvinte
Faça a sua experiência, dê assim mesmo 10, 15 minutos do seu dia. Assim como eu dou 10, 15 minutos, meia hora para as minhas preces e oração, não é? Também dou para introspecção, porque ela de fato revela o saber que eu preciso para entender e vivenciar o presente de forma plena e feliz. É isso aí, uma boa noite a todos. Boa noite, César, muito obrigado pela tua presença aqui na noite de hoje. Lembrando que quando a gente faz citação de alguns ouvintes, que aqueles que nós não citamos, por favor, não se sinta excluído, né? Porque a sociedade começou de forma bem pulverizada. Então nós temos o pessoal lá do Rio Grande do Sul, de 4, 5 cidades do Rio Grande do Sul, aqui do oeste catarinense, né? O pessoal lá de Fraiburgo, daquela região toda do oeste ali, aqui de Criciúma, Vanderlei, que esteja conosco hoje, o pessoal lá de Criciúma, enfim. Eu prefiro citar cidades até para não excluir pessoas, né? E lembrando que a Sociedade do Pensamento Livre está de portas abertas para receber você que ainda não nos conhece. Nós temos encontro toda sexta-feira em Lages às 20 horas na Avenida Belisário Ramos 5194, é anexo ali à loja Peixe Vida. Apareça lá. Quer dizer, o César sugeriu aí, eu também sugiro, comece a fazer a prática introspectiva em casa, e quando tiver suas dúvidas sobre o que você intuiu, sobre a manifestação inconsciente, vá dividir com a gente, vamos dividir essa experiência de forma coletiva, para que a gente possa ter um entendimento cada vez maior dessas manifestações. Se você estiver em Balneário Camboriú, no litoral, nós temos encontro toda quarta-feira na rua 3300, esquina com a 3208, é ali próximo à churrascaria Rio Grande, na entrada principal de Balneário. Toda quarta-feira às 20 horas da noite. Em Lages, volto a frisar, sexta-feira às 20 horas na Avenida Belisário Ramos, Avenida Cará, anexo à loja Peixe Vida. Lembrando aos sócios pensadores e a todos aqueles que têm algum interesse relacionado ao setor automotivo, que nós estaremos marcando presença lá com o nosso mentor empresarial, Andrés Valdrigues Lins, na AutoTol, Feira Internacional do Setor Automotivo, que vai acontecer nos dias de 27 a 30 de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis. Então, os sócios pensadores também que quiserem prestigiar com a sua presença serão muito bem-vindos lá. No nosso estande estaremos lá com o nosso portfólio de ofertas. Tá ok? Para encerrar a noite de hoje, e para deixar assim um gostinho de quero mais, eu vou encerrar com um poema do poeta Calado, que é o entrevistado da noite de hoje, mas que deixamos hoje a parte da poesia para um outro programa que a gente vai falar a respeito. Versos e inversos. Na introspecção, vejo eu em todas as questões. Revejo todas as dimensões, faces e fases do consciente, na essência da minha mente, pulsando a cada instante em meu coração. Sigo praticando, assim vislumbrando, outrora o que estava ausente, repulsando no inconsciente, de repente se faz razão. A cada instante construo o melhor, e multiplica-se no autoentendimento, contentando minha alma em meus dias. Introspectivo encontro a paz que sonhei. No profundo respirar, reencontro a alegria de viver. Fico cônscio da arte de estar e ser, e no melhor de mim reflete você. Boa noite, amados ouvintes, um bom final de semana a todos e até o próximo sábado.